pessoal, boa tarde, certo? Nos encontramos mais uma vez por meio das gravações para alguns esclarecimentos, já que todos nós estamos aí tentando acertar nesse momento, certo? Também estou aqui para tranquilizá-los de que nós, professores, estamos dando o melhor para vocês, o melhor para a instituição, e vocês precisam dar contrapartida no sentido também de se esforçar, acompanhar as aulas para que não tenhamos prejuízos. Mas o meu vídeo de hoje, ele tem um cunho mais didático, pedagógico. Didaticamente eu vou dividi-lo em duas partes, A primeira parte do vídeo, que será curto, será para falar do processo que já caminhamos, de onde caminhamos até aqui. Uma vez que eu tenho recebido muitas mensagens no WhatsApp privado, às vezes o aluno confundindo as coisas e perguntando e etc. E assim que todos tenham a noção do que está acontecendo, ou melhor, de como está procedendo. Minha disciplina de Fundamentos da Filosofia, certo? Lembra que eu passei dois livros, esse aqui, Convite à Filosofia Manana Chauí, e lá eu mandei vocês lerem o capítulo 1 e responder essas questões do capítulo 2 do livro, que eu coloquei 3 questões. E depois o livro de Danilo Marcondes, que este livro aqui, certo? Foi colocado no portal, todos os meios, nos quais eu trabalho 3 capítulos dele inicialmente. Claro que toda a disciplina daqui para frente será a partir desse livro, mas para a primeira unidade, certo? Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. No todo, nós temos quantos textos? Nós temos 5 textos para a unidade. E nesses aqui eu já coloquei já as questões para vocês responderem. E nesses aqui, lá no final de cada capítulo, como eu disse em cada sala de aula, tem as questões no final de cada capítulo aqui para vocês responderem. Claro que, como eu disse, não tem obrigação de responder todas. É importante vocês lerem as regras e aí no mínimo 15 questões. Claro que isso para o modelo da sala de aula lá física. Caso a gente não consiga isso, vocês irão responder essas questões, irão me enviar pela plataforma, pelo Google Sala de Aula. Mas depois eu explico como é que envia, beleza? Esse é mais o viés. Na próxima aula, eu pretendo estar online, tá certo? Nos horários da aula, para que possa expor o conteúdo. Já que já terminei Sócrates e os sofistas, eu vou dividir a aula em 2 momentos. Uma para tirar dúvida desse conteúdo aqui, quem ainda tenha, turmas que ainda não tiveram aula comigo, e iniciar um pouco sobre Platão, certo, pessoal? Beleza? Em seguida, nós vamos trabalhar a filosofia de Platão, tá certo? Que se encontra exatamente no capítulo 4 do livro de Danilo Marcondes, Iniciação à História da Filosofia. Só para dar um início ao Platão, nós vamos trabalhar o Platão, claro, em sala de aula. Eu aqui estou dando mais em sala de aula, que eu digo na videoconferência, que eu pretendo. Mas aqui a gente vai perceber o Platão, já de início, como aquele descendente de uma família nobre. Portanto, o Platão aqui já nasce numa condição de cidadão de Atenas, Como está aqui escrito, acredita-se que seu verdadeiro nome tenha sido Aristóteles. Platão é um sentido amplo. Ele tinha uma grande facilidade de tratar de diversas ideias, diversos conhecimentos, e também se faz uma referência ao seu porte atlético. Diz que ele malhava muito, e isso aqui dele era largo,
né? Ele era largo, os ombros largos. Mas, na verdade, o próprio texto que vai colocar algo interessante, Platão, na verdade, seria amplitude. Veja que Platão vai tratar, quem está lendo o texto está percebendo, logo no início, da teoria do conhecimento, como se dá o conhecimento, vai tratar de ética, vai tratar de política, vai tratar de assuntos da democracia e aí por diante, né? O grande foco que se encontra aqui logo no início do texto é sobre o conhecimento. Por que Platão tem essa necessidade de falar sobre o conhecimento? Vocês viram com os sofistas, que os sofistas fazem um ataque exatamente à forma do homem conhecer, o relativismo que eles dão ao conhecimento. E Platão vai trazer esse foco para o conhecimento. Veja que o Danilo Marcon nos diz, olha, uma das possibilidades de se caracterizar a filosofia nesse sentido é através da problemática do conhecimento. E este é o enfoque que pretende adotar aqui. Vai dizer, como se dá o conhecimento, qual é a capacidade que nós temos de conhecer e como se dá essas relações. E aí que Platão vai partir da possibilidade do conhecimento. E também o outro ponto importante nele será a questão do método. Nesse slide, eu vou parar aqui só para vocês, depois de buscar esse conhecimento que eu vou ter nessa sala de aula, nós vamos ter aqui 3 períodos do pensamento platônico. Nós temos o período socrático, o período intermediário e o período da maturidade. O que significa isso? O período que o Platão ele é estritamente ligado só ao pensamento de Sócrates, um período que Platão vai passando simplesmente do estrito Sócrates para a construção mais do seu pensamento, e um período que Platão se torna maduro. Isso é muito comum na filosofia, certo, gente? Por exemplo, nós temos na filosofia o que nós chamamos de um primeiro Wittgenstein, que é um filósofo contemporâneo, e o segundo Wittgenstein. Também poderíamos falar de um primeiro Nietzsche e um segundo Nietzsche. Ou seja, faz parte do amadurecimento do pensador. Assim como também na nossa vida, né? Eu diria a vocês, poderíamos falar de um Lavoisier aos 18 anos, ou melhor, vou trazer para vocês a minha formação filosófica, a minha formação acadêmica. Eu poderia dividir o Lavoisier marxista da graduação, totalmente interessado pelos problemas de Karl Marx, não que eu tenha deixado de lado, mas quando eu estava na graduação, eu era louco pelo Marx, li os textos do Marx, o Florestan Fernandes. Foi tanto que eu cheguei a ler a ideologia alemã, cheguei a ler o Manifesto do Partido Comunista. Eu não vou dizer que li o Capital porque é uma obra gigante, né? Manuscrito econômico filosófico, e para tanto eu terminei a minha graduação escrevendo a minha monografia em Karl Marx. Este é o primeiro Lavoisier. Nós temos o período intermediário do Lavoisier, que foi o Lavoisier se voltando já na pós-graduação para o Aristóteles, né? Ali o Lavoisier voltado para o Aristóteles, as questões éticas, né? Dá um salto puramente da concepção marxista para discutir ética. É a minha grande paixão, né? Afinal, eu sou da área da ética. E hoje eu sou muito interessado nos problemas da educação, da filosofia da educação, claro, sem deixar a ética de lado. É assim que há os períodos de maturidade. Parece uma analogia um pouco, eu queria dizer assim, esdrúxula, porém é o que eu tenho para comparar, dizer a vocês. E aí Platão vai fundar essa academia nos subúrbios de Atenas, e nós vamos ter os períodos de Platão. Primeiro período, ele busca resgatar a imagem de Sócrates, ocorre uma valorização da razão e da dialética, é quando ele vai escrever os diálogos, a Apologia, que é a defesa de Sócrates, e o Críton, né? Onde ele vai tratar aí também da questão da justiça. Veja como ele está marcado por Sócrates, tá certo? Como diz aqui o Danilo Marcondes, é nesse sentido que a obra de Platão
pode ser entendida como uma reflexão sobre a decadência da democracia ateniense. Veja que aqui ele vai trazer questões de cunho bastante político. Por quê? Porque o Sócrates ele foi marcado pela morte do mestre, né? A morte e a condenação de Sócrates à morte marcou decisivamente Platão. Não só ele, como todos os demais, como toda a Grécia, como toda a filosofia. Claro que por ele ser o discípulo mais próximo, aquele que tem a missão de levar os conhecimentos, isso marcou para sempre a sua vida. Tá certo? Aí, só relendo aqui o ponto que ele diz, ó. A obra de Platão pode ser entendida como uma longa reflexão. Quando ele fala a obra, está referindo a esse primeiro período aqui. Sobre a decadência da democracia ateniense e de seus valores, ideais e modelo. O contexto político que afinal, condenou seu mestre, o mais sábio dos homens, à morte. Platão pretende analisar, avaliar, julgar manifestações culturais gregas e o processo decisório de Atenas, em suas consequências, descobrir sua significação e aí as motivações e valorização do homem. Nesse segundo período intermediário, quando ele vai construir a sua teoria das ideias, fazendo uma releitura de dois pré-socráticos principais, que é Heráclito e Parmênides. Também, pegando da doutrina do Egito, dos pitagóricos, principalmente de Pitágoras, a teoria da reminiscência, toda aquela ideia de que a alma, de que o corpo é o cárcere da alma, e a alma morria, se libertava do corpo, e voltava para o corpo, reencarnava como para pagar um karma ao que tinha feito de errado. O método dialético, os textos de Platão são escritos em forma de diálogo, exceto em forma de diálogo, tá certo? Nós temos aqui dessa época o diálogo, o Fédon, o Banquete, a República, e depois o período de autocrítica, em que ele vai escrever, por exemplo, o diálogo Teeteto e Crato, tá certo? Por hoje é isso. Nos veremos nas nossas aulas na plataforma virtual dos horários que seria nossa aula em sala de aula. Um abraço em todos e cada um. Depois eu irei gravar mais alguma coisa para vocês. Beleza? Um abraço.